Oi, gente. Boa tarde. Como é que tá vocês? Vocês estão bem? É minha alegria, gente, perguntar a vocês, né? Querer saber como vocês passaram de ontem. É minha alegria saber que não sei, né? Não tô perto de vocês, né? Mas a gente todos os dias se encontra aqui. Meu interesse é muito grande, né? Minha felicidade é muito grande em saber que vocês sempre vão estar bem, né? Para nós todo dia nos encontrar aqui, né? Espero a Deus que Deus tenha abençoado e tomado de conta de vocês, né? Nessa tarde que passou de ontem, na noite, né? Para nós nos encontrarmos aqui hoje de novo, né? Para nós continuarmos conversando. Gente, hoje eu tô mais um pouquinho mais cedo, porque aproveitar, meu filho ficou de vir aqui em casa, aí chegando não vai dar para mim conversar um pouquinho com vocês, né? E eu não posso deixar de conversar um pouquinho com vocês, não, me faz muita falta. Eu sinto saudade, não como, nossa, igual eu falei com vocês, eu conto as horas, né, os minutos para chegar a essas horas, pra gente conversar um pedacinho. Então, gente, vamos lá? Vamos conversar um pedacinho? Terminei ontem, né, gente, contando pra vocês, conversar mais um pedacinho com vocês, contando vocês sobre o meu dia a dia do meu passado, né? Terminei ontem falando pra vocês, né, que minha irmã, a Cleonice, voltou, né, pra casa da minha madrinha, né, apareceu, né, ela apareceu depois de uma semana, né, na casa da minha madrinha, né, depois de uma semana que ela tava sumida. Aí minha madrinha e minha mãe foi conversar com ela, né? Aí, gente, ela contou, né, pra minha mãe, né, e pra minha madrinha, que acontecido foi assim, gente. Naquela noite, depois daquela hora que a Chica deixou ela lá, né, que a Azul foi no banheiro, que tomou refrigerante, que tava na mesa, e que a Chica foi embora, que deixou ela lá, ela contou que não lembra de mais nada. Ela não lembra de mais nada. Ela só foi, gente, dar fé aonde ela estava no outro dia, quando ela acordou. Aquele tempo, gente, não existia maldade, né? Não existia maldade antigamente. A vida da gente era aquela vida, não ouvia falar em coisas ruins, em drogas, em nada, sabe? A gente às vezes reunia ali com os coleguinhas que a gente tinha, mas eram umas conversas sadia, né? Não tinha nada, né, de falar de droga, não existia isso. Se existia, era ninguém nem sabia que existia. Ninguém nem ouvia falar. E já tinha, gente, porque esse moço deve ter colocado droga no refrigerante da minha irmã, né? Para ter acontecido isso. Então, ele deve ter drogado ela, né? E levado ela ali da boate, né? E ela lembra, gente, ela contando que ele colocou, ela acordou no outro dia dentro, gente, de uma pequena casa, sabe? Tipo um apartamento. Ela acordou, mas estava tudo trancado, sabe? E ele chegou à tarde e no outro dia ele saiu cedo de novo, trancou ela de novo dentro de casa e assim foi durante essa semana, gente. Durante essa semana que ela ficou lá, né, ele saía e voltava e trancava ela, sabe, lá dentro. Até que foi um dia, eu não sei o que aconteceu, né, se ele quis, né, deixar a porta aberta, se não sei o que aconteceu, sabe, que ela conseguiu sair de lá. Eu não sei se ele deixou a porta aberta por querer, né, por conveniência para ela sair mesmo, sabe? Depois que já tinha acontecido tudo, depois que ele já tinha, né, falado, vamos falar abertamente, depois que ele já tinha abusado dela. Então ele deixou, né, deve ter deixado a porta aberta por querer, para ela ir embora, né? Aí, gente, ela contou isso, né, que nessa semana ela ficava presa, ele saía, trancava ela, voltava, e no outro dia a mesma coisa. E até que nesse dia ela conseguiu sair de lá, gente. Ela conseguiu sair de lá. E aí meus pais, ela dando toda a descrição dele, né, como ele era, né, e como ele era, o nome dele. Aí minha mãe e meu pai foi, né, minha madrinha foi na delegacia, né, fez queixa, fez um boletim de ocorrência
abriu um processo contra ele, né? E minha irmã continuou, gente, lá na casa da minha madrinha Naná, né? Continuou. E aí minha mãe foi e processou esse cara, chamado João. Ele não era da cidade, gente, ele era de outra cidade. Ele tinha uma oficina de carro, uma oficina, ou se não me engano, uma concessionáriazinha pequena de carro, sabe? Na nossa cidade, na cidade de Ponte Nova, mas ele não era de lá, ele era da cidade de Ubá, né? A polícia puxando, sabe? Sobre ele, descobriu que ele não era da cidade, ele era da cidade de Ubá, ele tava lá na cidade lá. Ou era uma oficina, gente, ou era uma concessionária pequenininha de carro, sabe? Então, gente, quando ele viu que meus pais processou ele, é claro que chegou a intimação para ele no endereço dele, né, que minha irmã mostrou tudo direitinho aonde era, né, levou a polícia lá onde era, tudo direitinho. Aí, depois que ele recebeu essa intimação, gente, ele apareceu na nossa casa. Apareceu na nossa casa com um moço. Um moço não, já era um senhor. Falando que era um advogado dele. Falando que era um advogado dele. E conversando, sabe, com minha mãe, com meu pai. O dia que ele chegou lá, gente, era de dia. Meu pai não estava em casa, né? Meu pai estava pra rua, né? E aí conversou com minha mãe, né? Conversou com minha mãe, falou que era advogado dele, aquele homem que ele tinha levado. E se minha mãe não queria retirar o processo contra ele, né? Que ele ia ajudar minha mãe, que ele ia reformar a casa para minha mãe, a casinha, né, que nós tínhamos feito, né, com aqueles pedacinhos de tijolo, aquele barraco, né, era um barraco, nós ainda não tinha nem terminados, né, gente, de cobrir ele. E ele fez essa proposta todinha, sabe, para minha mãe, que ia reconstruir a casa para minha mãe, que ia dar móveis para minha mãe, sabe? Querendo ali iludir minha mãe, sabe? Para minha mãe tirar o processo, mas minha mãe não tirou o processo. Minha mãe não tirou o processo. E ele sumiu, gente. Ele sumiu. Quando ele viu que minha mãe não ia retirar o processo contra ele, ele sumiu da cidade. Ninguém nunca mais viu falar nele. E esse homem que passou por advogado para ele, advogado dele, ainda voltou na nossa casa um dia para ver que minha mãe falou que ia conversar com meu pai, que meu pai não estava em casa, eu me lembro. E esse moço que passou pelo advogado dele voltou ainda outra vez na nossa casa perguntando o que minha mãe tinha decidido. E minha mãe respondeu para ele que não ia tirar o processo, só ia tirar o processo depois se ele, né, fizesse o que ele tinha prometido. Mas é claro que minha mãe não tinha intenção, depois que ele tinha feito com minha irmã, minha mãe jamais tinha intenção de tirar esse processo contra ele, né? Tirar o processo que ela tinha aberto contra ele. Então, gente, esse cara desapareceu, sumiu. Esse homem também estava passando pelo advogado dele, também sumiu, né? Sumiu, gente. Ninguém nunca mais ouviu falar nele. Aí, gente, nesse meio tempo, os caras desapareceu, Ninice continuou, né? Trabalhando lá na Madrinha Naná, bom, tudo passado, né? Minha mãe foi, gente, para São Paulo, para casa da minha irmã Helena. Passado uns tempos, minha mãe foi em São Paulo, na casa da minha irmã Helena. E na casa da minha irmã Helena, gente, morava um sobrinho do meu cunhado, o João. João também, gente. Morava, veio de Raul Soares, né? Lembra que eu contei para vocês que todo mundo tava uma febre de ir para São Paulo e quem já tava lá ia acolhendo os outros que iam, né? E na casa da minha irmã Helena tinha esse sobrinho do meu cunhado, o sobrinho da minha irmã, né? Tinha vindo de Raul Soares. E minha mãe contando para minha irmã, né, que tinha acontecido com a Ninice, né, e tal, porque minha mãe jogava abertamente, gente. Jogava abertamente. E ela contando e esse João, sabe, se interessou, mesmo sabendo o que tinha acontecido com minha irmã. Esse sobrinho do meu cunhado se interessou pela minha irmã, pela Anice. Vamos agora chamar ela pelo nome, pelo apelido, né? Fica mais fácil, né? E se interessou pela Anice, gente. E perguntou se minha mãe não tinha uma foto dela, né? Aí a minha mãe disse que não tinha,
mas chegando em casa ela ia mandar uma foto para ele. Ele se interessou por ela, gente, já mandou uma carta para ela, sabe? Perguntando se ela não queria namorar com ele, porque era assim, né, gente? Já que tinha acontecido o que tinha acontecido com minha irmã, a minha mãe já não aceitava, né? Não aceitou. Então a minha mãe queria arrumar um casamento o mais rápido possível para minha irmã. Então ela indo lá em São Paulo, né? Esse rapaz, né, sobrinho da minha irmã, se interessou pela minha irmã e ficou de conhecer ela, né, por foto. Se minha mãe não tinha uma foto, mas minha mãe enviou uma foto para ele. E minha mãe voltando para casa, ele já mandou uma carta para minha irmã, pedindo ela em namoro. Minha mãe mandou uma foto para ele. Aí começaram a namorar, gente, por correspondência, que aquele tempo não tinha telefone, né, igual hoje. Começou a namorar pelo telefone, por carta, gente, por carta, namorando por carta. Aí depois ele foi e ficou noivo. Ele foi em Ponte Nova, primeira vez que ele conheceu ela, né? Já ficaram noivo. Ele voltou para São Paulo, marcou já a data, né? Que meu pai só dava 90 dias para casar, né? Para namorar, noivar e casar, 90 dias. E aí, gente, ele voltou para São Paulo. Da próxima vez que ele voltou, já casaram e já vieram embora. Casaram só no civil. E veio embora para São Paulo. A minha irmã veio embora para São Paulo, a Anice. Veio embora para São Paulo. E aí, gente, ficou eu, a Cleonice, a Eunice, né? E meu irmão Antônio em casa. Ficou só nós em casa. Aí, gente, minha irmã namorando também, né? Minha irmã namorando também, já de casamento marcado já, né? Só sei que a Cleonice e a Anice casou primeiro, né? De que a Cleonice, né? A Eunice. A Cleonice casou mais, a Anice casou mais rápido do que a Cleonice, né? Porque nesse acontecimento aí, a minha mãe arrumou esse casamento para ela, né? E ela casou, gente, e foi embora para São Paulo. Foi embora para São Paulo e nesse meio termo, gente, eu saí da casa da Carminha, gente. Saí da casa da Carminha também, que eu tava trabalhando lá, né? Voltei de novo pra casa da minha madrinha Naná. Voltei. Agora dessa vez eu voltei, né? Voltei pra casa da minha madrinha Naná de novo. Mas todos os dias eu vim embora pra casa. Voltei só para trabalhar mesmo, não voltei para morar lá não. Voltei, mas todo dia eu voltava para casa, gente. E, gente, e aí foi passando os tempos, gente, né? Foi passando os tempos e foi passando o tempo, meus amigos. E esse cara, gente, esse cara que passou ser advogado, que passou, né, por advogado desse tal de João, né, que fez isso com minha irmã, que fez esse sequestro, né, relâmpago, né, um sequestro, né, que fez esse sequestro com minha irmã, né, tinha sequestrado minha irmã. Esse cara que passou por advogado dele, gente, começou a aparecer, sabe, na nossa casa, sabe, do nada, assim, começou a aparecer na nossa casa. E eu não sei, gente, o que que ele queria, sabe? Ele começou a aparecer do nada, sabe? Falava que tinha ido lá só pra visitar a gente, pra ver como é que a gente tava. E começou a aparecer, assim, minha mãe falava, sabe? Aí, gente, eu nunca tava em casa, né? Sempre tava na casa da minha madrinha, mas ele apareceu lá. Mas ele aparecia lá, minha mãe falava que de vez em quando ele aparecia lá na casa da minha mãe, né? Ele aparecia lá na casa da minha mãe. E eu ia, gente, todos os dias de tarde pra casa. Aí minha mãe pegou, né? Eu crescendo, né, gente? Eu já mocinha. Minha mãe pegou deixar eu sair, né? Tinha uma senhora, sabe? Tinha uma senhora que fazia sempre festinha na casa dela, essas brincas, né? A gente chamava antigamente de brinca, né? Tinha umas brincas, sabe? Uns bailes na casa da vizinha.
Aí eu vinha, sabe, para casa todos os dias, né, do trabalho, da casa da minha madrinha. Aí minha mãe pegou deixar eu sair, gente, ia ali pertinho mesmo, né? Minha mãe deixava eu ir nesses bailes. Aí era tão bom, gente, ir nesses bailinhos, né? A gente conhecia os mocinhos. Ai, meu Deus. Aí, gente, nossa, era muito bom esses bailes, muito bom mesmo. Aí eu conheci um moço, gente, conheci um mocinho, fora os outros, né, que eu já conhecia, né, que sempre fazia, gente, que essa senhora trabalhava num restaurante no centro da cidade. E sempre, gente, ela trazia, sabe, bebidas importadas, bebidas caras, sabe? Trabalhava ela e a filha dela, a Fatinha. Trabalhava as duas lá nesse restaurante. E ela trazia, gente, bebidas, sabe? E quase toda semana, gente, pelo menos 2 vezes por mês, tinha algum baile na casa dela. Aí era muito bom. Aí reunia, sabe, a gente, as mocinhas, os rapazinhos. Aí era a nossa diversão. Também já estava com 14 anos, estava na idade já de começar já a distrair também, né? Mas aquelas amigas lá que eu tinha vontade de ser amiga delas, eu ainda não tinha conseguido, gente. Eu ainda não tinha conseguido ainda se aproximar delas para mim, né, ser amiga delas ainda. Mas aí, gente, essa senhora saiu desse serviço, sabe? Desse serviço desse restaurante. E, e foi trabalhar, gente, em uma casa de uns policiais descendo do nosso bairro, sabe? Um bairro nobre. Fui trabalhar na casa de uns policiais rodoviário, de faxineira, né? Não, de faxineira não, de doméstica mesmo, que ela ia todos os dias para lá. Ela ia todos os dias. E nela ir para lá todos os dias, nela trabalhar lá, ela pegou intimidade com eles, né? E ela um dia ia ter uma festinha na casa dela, uma dessas festinhas na casa dela, e ela convidou, gente, um deles, né? Convidou eles para irem. Um deles foram, gente. O Mauro foi nessa festinha. Aí, gente, a gente dançando, né? A gente dançando lá, a gente dançando. Aí ele me chamou para dançar, conversando comigo. Aí, gente, me pediu para namorar comigo. Bom, aceitei, a gente namorava assim. A gente namorava assim, ele não ia na minha casa, mas meus pais, né, não ficou sabendo, né, daquele namoro, porque pros meus pais só tinham que namorar em casa se fosse para casar, né? Então a gente assim se via, mas só assim. Ele marcava comigo, a gente se via ali no portão, sabe? E ele ia embora, a gente se via um pouquinho e ele ia embora. Nosso namorinho era assim, sabe? Não era namoro firme, não. Mas nós se conhecemos nessas festinhas na casa dessa senhora, dessa vizinha, né? Nós se conhecemos lá. Gente, eu vou parar, tá? Que hoje, por hoje, né? Vamos parar por hoje, já deu nossos minutos. Hoje eu não tô muito assim, né? Vocês viram? Não tô muito centrada, né? Porque eu tô pensando, qualquer hora bate no portão, aí atrapalha a nossa gravação. Não tô bem centrada hoje. E outra vez, outro dia, peço a Deus que protege vocês, que zela por vocês, tá? Que zela por vocês, que amanhã Ele permita que nós nos encontramos aqui de novo, tá bom? Para nós conversar mais um pouco sobre a minha vida, né? Sobre o meu dia a dia, do meu passado. Hoje, gente, eu não tava muito bem, não tô, né? Porque qualquer hora meu filho ficou de vir, qualquer hora ele bate no portão, aí atrapalha a nossa gravação, tá bom? Mas, ó, beijo, amo vocês. Vocês são muito importantes para mim. Esses minutos que eu tiro para conversar com vocês é muito importante, tá me fazendo muito bem, tá bom? Não importa, gente, quem esteja vendo, quem esteja assistindo, sabe? Amo vocês, amo todos vocês, tá bom? Ficam com Deus, até amanhã, tá bom? Tchau!